convidar o nosso irmão Zanelis para vir para cá. Bom dia. Muita paz no nosso coração. O tema Anjo da Guarda é tão importante, é tão maravilhoso, que nós então resolvemos transformar os nossos estudos em palestra. E passamos a compreender a grandiosidade da sabedoria divina. Porque Deus, quando criou o universo, Ele separou o espírito da matéria. Muito bem. Poderia ter permanecido sua criação toda espiritual, mas a sua genialidade fez com que ele separasse a sua criação em dois lados antagônicos, o lado espiritual e o lado material. E como nada do que Deus faz se perde, sempre cresce e evolui, ele fez com que o lado espiritual entrasse em contato com o lado físico. Cria então Deus, em certo momento, o espírito humano, a alma humana. E esse espírito, quando Deus os fez homem e mulher, macho e fêmea, positivo e negativo, passivo e ativo, no mesmo instante. Isso nós vamos encontrar na Gênese da Bíblia Sagrada, no capítulo 1, em que ele diz que Deus criou o homem e a mulher ao mesmo tempo. E essa criação, ao mesmo tempo, dá-nos a compreender que foi originária da sabedoria divina. Porque se ele pega um contexto de átomos e prótons, formando o corpo espiritual duplo, macho e fêmea, ele separa em duas partes. A parte mais ativa da parte mais passiva. E o que nós passamos a chamar homem e mulher, pouco importa a denominação, o fato é que cada ser vivente, cada ser humano tem a sua contraparte, tem a sua alma gêmea, o que indica para nós que a sabedoria de Deus é tão plena e tão ampla que permite que todos os seus filhos, por menos amizade que ele possua, ele tem alguém que ele tem profunda afinidade. Nós vamos encontrar isso no livro Consolador de Emmanuel, afirmando a existência da alma gêmea. Bem, sabendo que nós, no pior das hipóteses, temos uma pessoa a qual nos vinculamos, porque quando estamos junto com ela, há um encaixe de elétrons e prótons para o equilíbrio daquela harmonia. Então Deus está lá também, no Velho Testamento, no livro Gênesis, explicando que o homem e a mulher, exatamente, isso é um simbolismo, mas que existiu o homem e a mulher no paraíso. E do paraíso, todo ser vivente criado por Deus tinha permissão de fazer o que quisesse. Comer de qualquer fruto, mexer em tudo que tivesse à sua disposição. Querendo dizer para nós
que no primórdio da criação, no primórdio da nossa evolução espiritual, nós podíamos fazer tudo sem nenhuma responsabilidade. Éramos ingênuos, inocentes, primitivos. Mas em dado instante, Deus fala à sua criação, a esses espíritos ignorantes. Vocês podem, aqui do Jardim do Éden, se alimentar de tudo, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós passamos a entender que se no princípio Deus criou homem e mulher juntos e os separou para que buscassem sempre para esse amplexo de amor, essa busca incessante de amar, era como Deus ensinava ao ser humano, à alma humana, o caminho do amor. A busca de quem nós nos afeiçoamos. Mas no Jardim do Éden, quando o homem disse que podia fazer tudo o que quisesse, dado instante, Deus disse, olha, não é assim. Tem uma árvore que vocês não devem se alimentar dela. Porque na medida que se decidirem provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá a ignorância de vocês. Nascia então o livre-arbítrio. Árvore do bem e do mal, traduzido para o espiritismo, é o conhecimento do que é certo, o conhecimento do que é errado. E quando a gente toma conhecimento do que é certo e do que é errado, a gente se alimentou da árvore do bem e do mal. E nós então somos responsáveis pelos nossos atos negativos e seremos premiados pelos nossos atos positivos. E Deus, na sua maravilhosa sabedoria, além de nos permitir ter sempre, no mínimo, uma alma que amamos, e depois de nos facultar o livre-arbítrio, que não tem bênção maior do que liberdade de pensar e de agir. Que prêmio que nós recebemos de fazer o que queremos, de nos saturarmos dos nossos prazeres. Ai, Deus nos premia com o corpo biológico, com todas as sensações, tato, visão, audição, olfato. Então nós ganhamos de prêmio essas possibilidades de nós nos embebermos do prazer de viver, do prazer de existir. E como Deus ainda é muito mais sábio do que nós pensamos, Ele percebeu que o ser humano, a partir do instante que conheceu o bem e o mal, e que nós atraímos aqueles com quem nos afeiçoamos. Então, se nós atraímos, somos atraídos e atraímos aqueles com os quais nos identificamos vibratoriamente, surgia um problema técnico. Ou seja, nós, espíritos inferiores, atraímos quem? Os afins a mim. Atraímos espíritos inferiores. E aí? Iremos ser sempre espíritos maus. Mas Deus então diz, não, eu coloco ao lado de cada criatura um anjo da guarda, para que faça essa balança, o equilíbrio. A tendência nossa é nos aproximarmos dos semelhantes a nós, da nossa ignorância, mas somos, em princípio, espíritos fadados à perfeição suprema, temos então um protetor espiritual ao nosso lado. Que coisa maravilhosa, nós temos uma família na Terra, pai, mãe, irmãos, fisicamente, mas nós temos, cada um de nós, um guia espiritual, que nos ampara, que nos protege, que nos orienta, para que as nossas decisões do conhecimento do bem e do mal, do livre-arbítrio, tenham um equilíbrio, porque se eu penso no mal, eu também posso pensar no bem. Se eu sou acompanhado pelas pessoas ignorantes e negativas, eu também posso ser acompanhado por pessoas elevadas, bondosas. Criou Jesus, criou Deus
a pessoa do anjo da guarda. Mas há alguns problemas para nós compreendermos os trabalhos, as atribuições do anjo da guarda. Porque tem gente que pensa assim, olha, é difícil acreditar na existência do anjo da guarda porque eu tropeço, eu me equivoco, eu crio vícios e não tenho noção que estou certo nem que estou errado. Não tenho. Como é que eu falo com o anjo da guarda? Como é que eu compreendo o anjo da guarda? Em primeiro lugar, o nosso anjo da guarda, ele não é um anjo na expressão da palavra. Não é. Porque anjo é espírito puro, perfeito. E o nosso protetor não é um espírito perfeito. Mas por que o nosso protetor não é um espírito perfeito, um anjo do céu? Simplesmente porque a nossa possibilidade magnética, o nosso nível moral, intelectual, é tão inferior que se tivéssemos ao nosso lado um anjo puro, não teríamos como contactar com ele mentalmente. Seria praticamente impossível. Então, o que fez Deus? Mandou para junto de cada um de nós um parente nosso antigo. Um antigo pai, uma antiga mãe, um antigo avô, uma antiga avó. Alguém que nos ama e que vai treinar no silêncio, na penumbra do esquecimento, ao nosso lado. Ele, espírito, nós matéria, nos auxiliando. Mas aí surgiu uma outra questão. Se o anjo da guarda retirar do nosso caminho os espinhos e as pedras, como é que nós vamos evoluir? Não vamos evoluir. Se ele tira o sofrimento, eu oro muito para meu anjo da guarda e não fiquei bom no meu problema genético. Não fiquei bom da paralisia, da cegueira, não fiquei. Então, o anjo da guarda tem restrições na sua atuação sobre nós. Ele não pode fazer tudo o que a gente quer. Ele não fica ao nosso lado 24 horas. Muita gente pensa assim, eu vou dormir com o anjo da guarda, eu vou tomar banho com o anjo da guarda. Não. Não é assim. Por que não é assim? Porque o anjo da guarda é um espírito. E o espírito conversa através não é da linguagem física, pelas cordas vocais, não, pelo pensamento. E se ele nos protege e nos acompanha através do pensamento, não precisa ele estar colado a nós. Ele pode estar no lado exterior da nossa galáxia, pode. Está em sintonia conosco. E no momento que eu senti algum mal-estar, que eu pedi socorro a ele toca, o telefone dele toca lá. Ele tem ligação conosco. Instantaneamente. Nós é que o nosso telefone para falar com o anjo da guarda quase sempre está desligado. Desligado. Olha, o anjo da guarda fica querendo ajudar, mas o telefone está desligado. O dele sempre está ligado, esperando qualquer momento. Porque ele quer ajudar fisicamente, mas não deve. Não deve. Um exemplo assim, muito material, seria o seguinte. Numa esquina de uma rua transitada, tem um cidadão tomando conta de uma lojinha. Ele é o proprietário da loja. Ele não pode sair da loja, atendendo um, atendendo o outro. Nisso ele presencia a chegada de um transeunte com deficiência visual. Para na esquina e fica esperando alguém que faz gestos para atravessar, mas não vai correr o risco de atravessar. E lá vem um cidadão bom, sadio, um jovem, caminhando resoluto, e passa como que não vê o deficiente.
o dono do mercadinho diz: vem cá, eps, pra onde você vai? Está vendo não? O cidadão querendo passar a rua. E eu com isso? Não faça isso não. Isso é uma gentileza. É bom fazer o bem. Faça o senhor. Eu não posso. Eu tenho que estar aqui na lojinha, estou atendendo as pessoas, não posso. Por favor, abrande seu coração, ajude. Não, não vou ajudar não. Faça isso não. Ajude. Não custa. E atravessa. Eu pergunto a vocês, se Deus for premiar o mérito da caridade, vai dar a quem? A quem atravessou o ceguinho ou o homem do mercadinho? Do mercadinho. Por quê? Porque ele foi de má vontade. Ele foi porque recebeu o aviso insistente. Por isso, os nossos anjos da guarda não falam a nós insistentemente. Zanelli, faça isso não, Zanelli. Vai pedir desculpa. Se ele disser tudo isso e eu for pedir desculpa, o mérito não é mais meu, é dele. Eu não vou, então, evoluir. Percebe? Então, o anjo da guarda não pode estar puxando a orelha. Vem cá, rapaz. Não minta, não. Então, a gente vai perder os méritos nossos. Por isso que nós temos livre-arbítrio, mas ele tem que ficar na penumbra. Ele não pode gritar no nosso ouvido, ele não pode botar o pé na frente para a gente tropeçar, ele não pode segurar nossa mão se a gente quiser dar um tiro. Nós temos liberdade plena. Porque quando um dia chegarmos a ser anjos, seremos por méritos totais nossos. Então, vamos tirar da mente essa possibilidade de escutar o anjo da guarda dar grito de manhã: acorda, preguiçoso. Não. A gente bota o despertador. Bota o celular para despertar. Ele não tem essa obrigação. Ele não tem essa obrigação. A função dele é nos amparar. Mas aí surge outro problema. Ele quer ajudar, fica perto da gente e a gente não escuta. Não sente e não pressente. Veja que situação. Nem tem ideia como é que está a situação. E ele fica agoniado, o anjo da guarda. Não pode gritar, não pode falar, não pode pegar. O que é que ele vai fazer? Então, Deus criou uma outra possibilidade. É que a gente, todos os dias, para desenfado do nosso corpo biológico, da canseira do corpo físico, ele propiciou a oportunidade dos sonhos. Ou seja, ele permite que a gente durma descansando o corpo físico, ele vai se relaxando, se tranquilizando, se harmonizando. É importantíssimo para o ser humano dormir. Porque no momento que a gente dorme, que a gente mergulha no reino dos sonhos, o que acontece? A gente se desaprega da matéria, a gente sai do corpo. Mas como sair do corpo? Sai do corpo, o corpo morre. Não é assim, não. Um feto no ventre materno está ligado à mãe por um cordão umbilical. Nós, quando dormimos à noite, queremos liberdade, porque estamos aprisionados no corpo de carne. Isso aqui que nós estamos sentindo é uma prisão. A gente quer fazer as coisas, principalmente quando chega na minha idade. Quer dar aquela carreira, não pode mais. Quer discutir, eu não tenho força. Sou frágil. Um amigo meu dizia assim: mas André, eu vou dizer uma coisa, é tão ciumento, porque anda com a esposa só pegado na mão. É amoroso demais. Não sabe ele que eu vivo pegado na mão dela sempre, porque eu não tenho mais aquele equilíbrio. Porque é meio desaprumada, então pegando na mão, um ajuda o outro. Sem querer dizer que não existe essa ternura entre nós. Essa ternura entre nós. Então, o anjo da guarda espera que a gente durma e retira do corpo o nosso espírito.
para conversar TT com TT. Olho no olho. E dá os réus, carões, as advertências necessárias. Porque o carão está sendo dado ao espírito, não ao corpo. Quando o espírito volta para o corpo não está sabendo do que aconteceu lá. Não sabe. Mas, em dado instante da vida, vem aquela ideia, como uma lembrança do sonho. E eu tive uma ideia boa. Eu vou visitar fulano de tal que está doente. Eu vou pedir desculpa a Beltrano. O pensamento, eu tenho cada pensamento, deixa que foi a conversa que ele teve quando estava dormindo. Quando ele estava dormindo. Em 1994, por aí, a minha mãe, Nazaré, veio a Campina Grande passar uns dias conosco e pode levar a mamãe num passeio aí. Vamos visitar a Pedra de Ingá? Turismo, vamos ver a Pedra de Ingá. Percebam os senhores olhando por trás das cenas físicas, ou seja, o lado espiritual. Qual era? O mentor espiritual que me acompanha, percebendo que eu era muito distraído, fez uma visão futura, eu dirigindo o carro com ameaça de ser alcançado pelo trem, lá do Ingá, que passava trem naquela época. Ele viu o futuro, e a possibilidade de eu ser atropelado pelo trem era nítida. Eu não sabia de nada. Aí o que é que o anjo faz? Já que ele fala para mim, olha, cuidado com o trem, que você vai lá para... Mudo, surdo eu, completo, não ouvi nada. Aí o que foi que o anjo fez? Vou dar o recado a ele através da mãe dele. Aí foi que ela disse para mim e minha mãe, recebeu a intuição do guia. Meu filho, para onde a gente vai, passa trem? Eu não sei exatamente, mamãe, não sei, porque eu tenho um pavor de trem. Olhe, meu filho, e começou a moer o assunto, para me despertar. Eu dirigi com mais cuidado, porque sou muito distraído. Então, ela disse, meu filho, você não sabe o que aconteceu comigo. Eu era pequena, e meu pai, Didinho, Virgílio, apelidado de Didinho em casa, ele me pegou pela mão, e nós morávamos na Ilha do Bispo, um bairro de João Pessoa, e fomos para o centro de João Pessoa, caminhando. Tinha uma ponte feita de toras de madeira, tinha umas brechas, ele não quis ir por lá. Não, eu vou pela ponte do trem, de concreto, não tem problema. Ele não se lembrou que naquele dia, naquela hora, o trem passava. Não se lembrou. E foi segurando na minha mão, atravessando aquela grande ponte. Quando chegou mais ou menos perto do meio da ponte, numa curva, apareceu o trem. O trem era rápido, eu calculei. Ele, meu pai, calculou. Não vai dar tempo de voltar. Sozinho, corria muito, mas com a minha filha, está difícil. Olhou para um lado, olhou para o outro, teve aquela intuição, olhou para baixo, tinha a flor da água, uma pedra. O rio tinha baixado um pouco e apareceu uma pedra. Ele então pegou minha mãe e colocou sobre a pedra, nisso o trem já vinha em cima. Ele calmamente desceu, se pendurou e o trem passou aqui. Quando passou todo o trem, ele subiu, pegou a filha, botou em cima e minha mãe contou isso emocionada. Eu não me toquei. Vejam que cabeça dura, fechada aos avisos espirituais. Peguei o carro, fomos para Ingá. E dirigindo, quando íamos a caminho para cruzar a linha férrea, era para eu já ter alertado, mas não. Aí o anjo da guarda, o que foi que fez? Correu lá para frente, tinha um cidadão, um camponês, deu intuição a ele, o camponês tirou o chapéu, fez um sinal. Aí, por que está dando sinal para a gente?
Aí eu disse, vou diminuir o ritmo do carro, porque pode ser um acidente, uma coisa. Diminui o ritmo, o trem passou. Botei a mão na cabeça, meu Deus do céu, como eu sou fechado, como eu provoco dificuldade para o anjo da guarda me ajudar. Então, nós temos um anjo da guarda que o seu nível espiritual é próximo ao nosso nível espiritual. Porque se for distante, a gente não alcança. A gente não consegue contato. De jeito nenhum. Então é importantíssimo que seja alguém que nos ama. Porque ele nos acompanha do berço ao túmulo. Podendo, em algumas situações, ser substituído por outro, pode ser. Acontece. Acontece. O grande Sócrates, filósofo extraordinário, ele conversava com o seu anjo da guarda, com o seu mentor, seu daimon, conversava com ele. A vida do grande filósofo Sócrates era pautada de avisos, recados. O anjo dizia que faça assim, ele fazia. Porque ele obedecia cegamente, porque sabia que os conselhos vindos do anjo eram perfeitos. Perfeitos. Então, ele ia caminhando com os discípulos. Quando o anjo da guarda disse, pare, não caminhe mais. Ele parou. Mestre, vai parar? Eu recebi a orientação de ficar parado. O senhor fica parado, a gente vai caminhando. E a turma foi caminhando, sorrindo, aí desceu uma pequena ladeira. Logo da descida da ladeira, tinha uma manada de porcos, sujos de lama, furiosos, partiu para cima deles, dos discípulos. Chegaram todos arranhados, sujos de lama, tudo sorrindo, mas o seu anjo da guarda é forte mesmo, né? Como é que adivinhar que tinha uma manada de porcos lá para me pegar? Que coisa, né? Que coisa. Então, o nosso Alenilson falou da dificuldade da mediunidade intuitiva. A dificuldade é grande. Por que é grande? Porque nós, para falarmos com o nosso anjo da guarda, uma vez que a gente não pode ouvir ele falando, nem gritando no nosso ouvido. Não pode ele tirando os obstáculos de nós. Só em contato de desdobramento na hora do sono ou por intuição. E como então desenvolvermos essa intuição? Como? Como a nossa vibração aumentar para alcançar o nível do mentor espiritual? Através da prece. Através da prece. Se todo médico, antes de começar a atender, fizesse uma prece e pedisse ajuda ao seu anjo da guarda, ao seu protetor. Porque as suas consultas seriam muito mais eficazes. Porque você sabe que tem muitas pessoas que têm todos os sintomas de uma doença, mas é outra. O médico vai olhar assim pelo diagnóstico, o médico ultimamente pede dezenas de exames para se basear no exame. Mas por trás do exame existe a intuição. O verdadeiro médico é aquele que se entrega com amor ao próximo e se liga ao seu mentor espiritual para receber os toques espirituais, para orientar exatamente o que está se passando ali. Então, a intuição é o processo em que nós podemos conversar mentalmente com o nosso anjo da guarda. Primeiro ponto, afastar-se do burburinho. Muita gente conversando, a gente se recolhe, ou vai para um quartinho, ou vai para a toalete, mentaliza no Cristo, então, entrando a mente em paz interior, limpando da mente os problemas, esquecendo os problemas atuais, começa a possibilidade do contato com o nosso mentor espiritual. Você não vai ouvi-lo falar, mas vai sentir o prazer de estar fazendo a coisa certa. Assim como vai sentir uma angústia
Ele está querendo que você não faça isso que você está fazendo e começa a ter uma angústia, um mal-estar. Como eu vou parar? É o contato do mundo espiritual que está ali auxiliando. Quando foi para nós fazermos este livro, a Rebol, está ali exposto, vamos saber como foi que ele começou. Como a Lenilson muito bem falou, a intuição é tão sutil, tão suave, tão branda. É uma penumbra que passa do claro para o escuro de uma forma que quase que se interpenetram. Ao ponto de você não saber exatamente se o pensamento é seu ou se é de um espírito, quando chega à mente. Uma das indicações que eu pessoalmente dou é que, se o pensamento for muito bom, deixe de ser besta e ser importante, achar que é seu. A gente só pensa em coisa ruim quando vê um pensamento bom, mas rapaz, como eu hoje estou inspirado. É um anjo da guarda. A gente precisa ter humildade de quando vem um pensamento bom, dizer, eu vou manter essa sintonia para confirmar se é o anjo da guarda. Essa é que é a nossa atitude correta. Porque se for ou não for, isso pouco importa. Uma outra questão é saber o seguinte, olha, eu não acredito em anjo da guarda, porque se tiver também eu não sei o nome dele, como é que eu vou chamar? Pelo nome? Suponhamos, o seu anjo da guarda é Joaquim. O Joaquim vai juntar milhões de Joaquim na porta. Então, não é pelo nome que nós vamos atrair o nosso mentor. É pelo coração. É pela afeição. Uma mãe liga para o filho. Meu filho, como é que está você? Tudo bem, mamãe. Pode. Diga como é que está. Está tudo em ordem. Não, eu estou sentindo. Ela sente. Mamãe, aconteceu isso. Ela sente a distância. E o anjo da guarda não sente? Sente. Sente que está se passando do coração a coração. Então, a presença do anjo da guarda é uma proteção muito grande para nós e que nós temos que prestar atenção às vibrações que chegam a nós e aquele fluxo de pensamento positivo não deve ser nosso, porque o fluxo normal nosso é atrapalhado. É atrapalhado. Então, eu estava morando em Cajazeiras, eu fiz o concurso do Banco do Brasil, passei e fui morar em Cajazeiras. Eu estava ainda solteiro, na época, 1967, 66, tomei posse em 66. Um desses dias eu estava no Hotel Oriente, eu lá aluguei um apartamento do Hotel Oriente e morava lá e trabalhava no banco, enquanto não tinha condições de me casar. E eu vivia angustiado, porque quando eu dizia a alguém que eu conversava mentalmente com o anjo da guarda, eu olhava assim, sorria e disse, está hora. Acaba sozinho conversando. E eu fiquei angustiado, chateado. Terminei de jantar, lá no Hotel Oriente, e me dirigi ao apartamento onde eu estava morando, que ficava na parte de trás do hotel. E no caminho eu fui conversando com ele mentalmente. Lindenberg, meu irmão, veja que situação a minha. O povo olha para mim assim, meio atravessado, porque eu digo que converso com você. Veja, se não é uma coisa chata, você não pode dizer a ninguém que conversa com o mentor, porque vai dizer que não bate bem. Não bate bem. E eu conversando mentalmente com ele, respondendo mentalmente. Quando abri a porta do meu apartamento, aí eu tinha feito a seguinte pergunta. Você não acha que eu tenho razão de ficar preocupado? Porque eu não tenho provas físicas, eu não escuto. É só intimamente. Eu tenho ou não tenho razão? Quando eu abri a porta, a luz acendeu e apagou. Eu olhei assim. Será que foi a lâmpada frouxa? Pode ser. Eu entrei, peguei na lâmpada, normal. Não estava frouxa, não.
Pode ser um defeito do interruptor. Acendi, desliguei, tá? Liguei a luz. Opa, não, tudo normal. Pois é, Lindbergh, meu irmão, meu amigo. Continuando o nosso diálogo, nosso monólogo, praticamente, nós conversamos. Então, eu fico assim, nessa dúvida. Você não acha que eu tenho razão? A luz apagou e acendeu. Aí me arrepiei. Então, é um espírito mesmo que está aqui. E deve ser Lindbergh, não é possível. Aí eu me aquietei, sentei. Disse, me diga uma coisa, olha, me perdoe minha ignorância. Mas para mim vai ser fundamental. Porque essa luz está piscando, apaga. Pode ser um defeito. Eu quero que você me prove que é você mesmo. E para tirar limpo disso aí, vamos tirar limpo, que você realmente está ao meu lado, que você troca ideia comigo. Vamos fazer o seguinte acordo. Eu vou tempo, daqui a uns 10 ou 15 minutos, eu vou contar de 1 até 3. Quando eu contar 3, você faça a gentileza de apagar a luz do quarto e não piscar. Apagar e deixar apagado. Para que me dê tempo de eu olhar o trânsito na rua, saber se os postes estão com as lâmpadas acesas, voltar, olhar para dentro do hotel, saber se o hotel estava com energia. Eu quero ter essa prova. Me perdoe a minha ignorância, mas para mim vai ser importante. Você concorda? Aquilo disse sim. Eu disse, pois não. Então vamos. Aí deu um tempo, aí daqui a pouco eu disse a luz acesa, de noite, eu no meu apartamento. 2, dando tempo. Para não ter questão de coincidência. 3, a lâmpada apagou. E ficou apagada, como combinado. Aí eu fui até a porta que dá para a rua, abri, os postes estão todos acesos, as luzes funcionando. Fechei a porta, fui para a porta de entrada do apartamento e olhei para o hotel, todo iluminado. Olhei para o apartamento meu, luz apagada. Eu então disse, muito obrigado. Me perdoe essa teimosia, essa insegurança, mas muito obrigado, porque agora ficou provado que nós conversamos mentalmente. A luz acendeu. Então isso aí me deu segurança. E eu fui recebendo mensagens e as guardando. Eu reclamava. Meu irmão, o tanto trabalho que eu tenho para me concentrar, para ir para o centro espírita. E lá, confusão, gente falando, para me concentrar. O obsessor do meu lado, quando eu estou recebendo uma mensagem, o obsessor chega aqui, gritando do lado, desequilibra. É complicado. Então, depois de tudo isso, reviso a mensagem, guardo no arquivo do computador. Aí, depois disso, fica perdido. Então, em 2021, Lindbergh disse para mim, vamos voltar a pintar, que eu andei fazendo umas pinturazinhas. Aí eu só não quero voltar a pintar, não. Disse, por quê? O apartamento é muito pequeno, eu desfiz de tudo que eu tenho, cavalete, tudo eu desfiz, entreguei as tintas, tudo, eu não vou pintar, porque o apartamento é pequeno, eu ocuparia um quarto inteiro. Não, você não vai pintar com tinta óleo, não vai. Você vai pintar no celular. Você baixa um aplicativo que orienta como fazer e você faz. Que legal. Aí baixei um aplicativo, não era bom, tirei, baixei, até que baixei um que era razoável. Eu comecei a fazer pintura, quando terminou, eu mostrei, e aí? Péssimo. Apaguei. Aí fiz outra pintura, era um ancoradouro do rio. Aí o que aconteceu? Eu pintei o arrebol, a capa do livro. Mas não sabia que essa é a capa do livro, não. Pintei. 2 anos depois, ele disse, publica as mensagens que estão guardadas no seu computador. E nós publicamos. Eu mostrei o desenho no celular para o que faz a arte da capa. Ele disse assim, dá certo, eu vou fazer. E colocou na capa do livro a pintura que eu, sem saber, recebi
no próprio celular. Vamos dar agora um intervalo para nós fazermos um fortalecimento físico com um pequeno lanche. Muita paz a todos.